Olá! Essa mensagem de hoje falou muito ao meu coração e eu espero que também traga algo novo, algo de Deus para sua vida. E vou direto ao ponto. Ela está no livro de Salmos, na Bíblia, capítulo 127. Salmo 127. E já de cara, o primeiro versículo fala assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Meu Deus, essa mensagem é um tapa na cara de muitas pessoas que estão sim vivendo a rotina do mundo de hoje, né? Que nos faz trabalhar, às vezes de forma incansável e principalmente às vezes sem foco, sem direção e sem resultado, que é o mais triste. Muitas vezes você tá se esforçando, muitas vezes você tá dando o maior de si, o melhor de si, e você enxerga pessoas que estão trabalhando muito menos, tendo muito mais resultado, e você começa a ficar cada vez mais pressionado e cada vez querendo fazer mais e mais, às vezes sem foco, sem objetivo, apenas pelo desejo de financeiramente construir o seu patrimônio, de ter mais estabilidade, de alcançar os objetivos e desejos que você tem. Porém, princípios não podem ser quebrados na nossa vida em nenhuma área. E na construção de riqueza, na construção de prosperidade, isso também é real. A Bíblia é maravilhosa porque ela é um manual da vida, como eu sempre falo. Eu gosto muito de enxergar a Bíblia como um manual, não como um livro, não como algo totalmente espiritual. É um manual para como viver. Você quer viver bem? Você quer passar na Terra? Fazer boas escolhas, você quer usar a experiência do passado a seu favor, você quer aprender com os erros do passado, você quer aprender com aquilo que Deus ensinou o povo nos tempos antigos, mas que Ele está falando tão claramente para nós, muitas vezes, a mesma mensagem. Essa mensagem, ela é mais moderna do que, como fala um jornal de amanhã. Porque se você, se Deus não edificar a casa, de que adianta o nosso trabalho, o nosso esforço, se ele não for a base, se ele não estiver envolvido? Ele é o arquiteto da nossa vida, ele criou a minha e a sua vida, ele sabe o nosso futuro, ele sabe o nosso passado, ele tem o plano, ele é o dono do plano, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, que criou o mundo, não somente a mim e a você, mas todas as coisas foram criadas por ele. Se você acredita nisso, eu sei que essa mensagem talvez não faça sentido para quem não crê no poder de Deus, para quem nunca experimentou o amor de Deus. Mas se você, assim como eu, já foi tocada, já ouviu a voz de Deus claramente, já seguiu, né? Já seguiu a Deus, já vivenciou experiências com Ele, não pode existir mais dúvida de que Ele está acima de todas as coisas e que Ele é o arquiteto da nossa vida. Ele sabe aonde Ele quer nos levar, porque como um arquiteto, ele faz aquele desenho já com a intuição, já sabendo aonde Ele quer chegar. E o que eu percebo aqui nessa passagem é como que a gente vai crescer, evoluir, avançar, sem consultar o arquiteto de todas as coisas. Essa pessoa, esse ser que criou a minha e a sua vida, já com um propósito, já com um objetivo. Tudo que eu vivi até hoje, Deus já sabia. Tudo que eu vou viver, Deus já sabe, já está escrito. A Bíblia nos garante isso. A nossa vida já está escrita por Ele. Ele já sabe tudo, todas as coisas. Não só sobre a nossa vida, mas o que vai acontecer no mundo, com outras pessoas. Então, qual é o nosso medo de entregar a Ele a edificação da nossa casa e não mais ao nosso trabalho, ao nosso braço, ao nosso esforço, à nossa inteligência, aos nossos mestrados, doutorados, pós-graduações, imensos cursos, hoje em dia com a internet, as nossas lives, workshops, eventos. Peraí, tudo isso tem um valor? Sim, o estudo tem valor, a sua dedicação tem valor, o seu empenho tem valor, mas não está baseado no seu esforço, o seu crescimento, porque aqui a Bíblia é clara. Você não vai edificar a sua casa com o seu esforço, você vai edificar através de Deus. E aí, mais à frente, no versículo 2 ainda fala assim: Inútil você será levantar de madrugada e repousar à tarde e comer o pão das dores, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Deus nos presenteia, Deus nos dá grandes coisas enquanto dormimos. Às vezes aquela notícia que você está esperando tanto vai vir através do seu descanso. Às vezes a mudança na sua vida pode vir de uma ligação. Já pensou nisso? Tem pessoas que tiveram a vida completamente transformadas
por conta de uma ligação, uma decisão, um acontecimento. Eu ouvi esses dias a história daquele homem que hoje também é um pastor, que fez o devocional Café com Deus. E se você é cristão, você provavelmente conhece aquele livro que muitas pessoas usam. Se você não for cristão, você também conhece, porque no digital, logo pela manhã, muitas pessoas fazem devocional usando o livro desse autor. E ele contava sobre a trajetória da vida dele, que ele tinha um projeto que Deus colocou no coração dele, que era fazer mais pela igreja, que era criar uma igreja, construir uma igreja. Ele não tinha recursos, ele estava numa época de escrever esses devocionais, mas ainda sem venda, ainda sem tanto sucesso. Foi logo no começo. Mas ele tinha um projeto que Deus colocou muito claro no coração dele, e acho que somente a esposa sabia. E a esposa sofreu um acidente, ou teve que fazer uma cirurgia muito grave, estava no hospital. E de repente aconteceu uma situação na família dela, da esposa, onde uma herança foi entregue e ela fazia parte dessa herança, e era um valor astronômico que veio do dia para a noite. E ele chegou no hospital e falou para ela: Olha, você tá rica, você dormiu aí no hospital e acordou numa situação totalmente diferente. E na mesma hora ela pegou na mão dele e falou: Esse dinheiro já tem um propósito, que é a realização daquele projeto da igreja, da construção, da transformação, enfim. Por que eu falei isso? Porque é assim com Deus. Inútil vai ser levantar de madrugada para trabalhar se não for Deus que está edificando a nossa casa. A gente pode até ter resultado fazendo com o nosso braço, mas uma hora cessa. A gente pode ter resultado financeiro com o nosso trabalho, mas uma hora a coisa não completa. Porque se não for Deus edificando a nossa casa, algum ponto vai ser falho. Você concorda? Na construção dele nada vai faltar, mas se você faz sozinho uma construção sem um arquiteto, sem um engenheiro e você não entende nada de casa, provavelmente você vai ter um problema no banheiro com vazamento, provavelmente vai ter um quarto ali com uma água, uma goteira, provavelmente vão ter falhas que você não enxergou porque você não era o criador daquele projeto. Na nossa vida é a mesma coisa. A nossa vida ela parece por um tempo caminhar muito bem sem a gente entregar ela a Deus. Ela parece muito bem sem a gente orar e pedir direção para Ele em todas as coisas, mas tem uma hora que claramente Deus nos mostra: olha, até aqui, filho, você conseguiu, até aqui, Bela, parabéns, você foi, você deu o seu melhor, você conseguiu esse resultado, mas a partir daqui, só comigo, sozinho não dá. Muitos tentaram, mas é impossível a gente caminhar, a gente alcançar grandes feitos, grandes sonhos que muitas vezes Deus colocou no nosso coração. Porque o que você sonha aí, eu sempre falo isso, é uma frase muito minha, mas é algo que eu vivi. É porque Deus tem desejo de realizar, não é por acaso que você tem um sonho que aos olhos do mundo é impossível. Eu, quando era muito jovem, aos 16, eu tinha o sonho de morar na Europa. Era um sonho de morar na Espanha, por até uma questão familiar. Minha mãe, né, os parentes dela são da Espanha, e eu ouvia muito falar, muito amor dessa família espanhola, e eu falei: eu quero morar na Espanha. Só que eu sei que Deus permitiu esse desejo entrar no meu coração e fazer morada, porque Ele ia me ajudar a cumprir. E assim que eu me formei na faculdade, depois de mais de, acho que um ano trabalhando formada, houve uma possibilidade maravilhosa de eu ir para a Espanha morar em Madrid com tudo do melhor. Tudo foi cuidado com Deus nos detalhes. E eu falo, de fato, é Ele quem edifica. Nós temos que fazer a nossa parte, claro, nunca se isente da sua parte. Você vai acordar de manhã, você vai fazer exatamente aquilo que você se propôs, aquilo que o seu trabalho exige. Você vai atender os seus clientes, você vai prospectar, você vai cuidar do seu Instagram, você vai cuidar da tua marca, você vai cuidar da tua empresa, você vai ter obrigações legais, né? Eu tenho uma empresa aberta, então, poxa, a gente tem que pagar várias contas, a gente tem que estar atento a várias questões legais, de contabilidade. Eu não estou falando para você esquecer a vida como ela é. Isso você vai ter que fazer, eu vou ter que fazer, todos nós temos que fazer. Assim como os homens da Bíblia também tinham suas obrigações, né? Eles tinham ali pessoas que dependiam deles, eles tinham equipes, eles tinham um trabalho, todos eram trabalhadores, todos eram muito empreendedores, né? Jacó, quando foi chamado para trabalhar para o sogro, em algum momento ele era muito bom e ele falou: Não, eu vou ter o meu próprio negócio. E a Bíblia fala que ele foi próspero demais, que ele ganhou muito, 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 muito.
daquilo que ele fez. Então a prosperidade também é dom de Deus, em todas as áreas, né? Prosperidade no casamento, na saúde, e também na questão de trabalho financeiro. Mas o alerta aqui para mim foi muito forte. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão estaremos trabalhando eu e você. E se nós acordarmos pela madrugada, se nós descansarmos à tarde, se nós comemos do pão, mas tudo isso nós faremos sem conseguir chegar onde nós queremos, porque o Senhor não está nesse projeto. Então, convide Deus para fazer parte do seu projeto, convide Deus para te dar instruções, convide Deus para falar qual que é o desejo e a vontade dele na sua vida, mesmo que imediatamente você não consiga fazer. Esse canal aqui é um sonho que Deus colocou no meu coração. Talvez ele não seja como eu imagino que ele vai ser um dia, mas eu comecei, eu dei o primeiro start. Talvez você se incomode com a qualidade do som, com a qualidade da luz, com o posicionamento da câmera. Com certeza eu tenho muito para melhorar, mas a primeira coisa eu fiz, o primeiro passo eu dei. Eu abri o canal, coloquei o nome, expliquei o que seria e comecei a fazer a gravação dos vídeos. Ou seja, eu estou fazendo aquilo que Deus colocou para mim como missão. E eu sei que ele tem um propósito, eu sei que ele vai chegar em algum lugar com isso que hoje eu não consigo enxergar e entender. Mas eu estou fazendo aquilo que ele me pediu, aquilo que ele colocou no meu coração. E eu sei que vai dar certo. Eu sei que vai me levar para um ambiente que eu não imagino, mas que ele já consegue enxergar. Então, porque é ele que está edificando. É ele que está edificando esse projeto, é ele que está dando estratégia, direção. Cada palavra vem, né, com uma direção, com um foco. Então, que você possa também vivenciar esse carinho de Deus na sua vida e que você possa refletir se você tem colocado Deus como o principal na sua casa, se ele tem sido o arquiteto da sua vida de fato.